Olá pessoal, tudo jóia? Tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre Brito e seja bem-vindo a mais uma aula. A aula de hoje, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é sobre organização do dinheiro, né? Como que a gente organiza o dinheiro e saia das dívidas, né? Basicamente com regras, com métodos, organizações, planejamento e dessa forma consegue sair de dívidas. Muitas vezes o que acontece é totalmente o contrário, né? Como a gente bem sabe, né, existem muitas pesquisas com respeito a esse tipo de questão. Por exemplo, até fizeram uma pesquisa recente, eu acho que foi em abril deste ano mesmo, 2025, que eu gravo o vídeo, é que 77% das pessoas, dos brasileiros, estão endividadas e mais ou menos as pessoas que ganham em torno de até 3 salários mínimos, tá? Então, ou seja, infelizmente, pessoal, controlar o salário, ele ainda é uma dor dos brasileiros, né? Não só nossa, mas aqui também dos americanos e entre outras pessoas que infelizmente não conseguem controlar o salário que ganham, né? Basicamente. Então, se você é um trabalhador, também tem as mesmas dificuldades, as mesmas dores, né? Continua com esse vídeo que eu tenho certeza que vai agregar muito aqui para você, tá bom? Então, basicamente, tá? A regra que nós gostaríamos de compartilhar aqui com vocês é uma regra simples e fácil. Eu tenho certeza que vai ajudar você. É a regra 50-30-20. Essa regra é uma regra criada pela uma norte-americana que chama Elizabeth Warren, né? É uma especialista em finanças, senadora americana. Ela basicamente simplificou o orçamento. Então, o conteúdo do vídeo aqui, né, só para facilitar para nós, é sobre criar um orçamento, né? Ou seja, planejar o que está entrando, o que está saindo de dinheiro e a gente conseguir estruturar, ter uma vida mais saudável, mais estável. Então, basicamente aqui, financeiramente falando, os 50% que essa moça ela fez ali, criou como método, é os 50% essenciais. Então, o que encaixa nesses 50%? Basicamente, o aluguel, a água, a luz, a conta de telefone e entre outras coisas que você tem fixo ali na sua casa, ele entra, né? Questão de saúde, ele entra nesses 50%. Ah, mas tem muita coisa aqui que não consegui adaptar nesse 50%. Bom, tenta estudar se tem alguma coisa ali que você pode cortar. Às vezes tem muitas assinaturas de canais, né? Como, por exemplo, Netflix, entre outras coisas que talvez nem sejam tão essenciais assim. Se você está realmente precisando de ajuda, talvez seja a hora de talvez dar alguns passos para trás para depois dar alguns para frente. Então, seria essencial, tá? Então, os 50% ficou bem claro, né? Que são as coisas fixas ali, tá? As necessidades básicas mesmo, alimentação, aluguel e etc, tá bom? Os 30% é os desejos, que eu anotei aqui, por isso que eu estou olhando aqui para baixo, tá? Os 30% é os desejos. O que seria esse desejo? Talvez você tenha um desejo que todo mês, pelo menos uma vez por mês, você queira jantar com a sua esposa ali, sair para jantar, ou sair com seus amigos, talvez seja um desejo. Então, se você quer fazer isso, que coloque como objetivo, como meta, né, do mês, né? Talvez você tenha um desejo de dar algum presente para alguém, para algum amigo, para algum familiar. Então, isso também pode entrar nesses 30%. Ah, você tem um desejo também de reformar alguma parte da sua casa? Também coloca como desejo. Só que cuidado, que esse tipo de desejo, ele é um desejo um pouco maior, ele precisa de planejamento, ele tem que entrar dentro dos 30%. Então, se você for utilizar o cartão de crédito, se você for fazer mais dívidas ou parcelar ali, né? Observe se ele vai entrar dentro dos 30%. Provavelmente ele já vai ocupar os 30% inteiro do mês, né? Então isso é bem interessante de observar, tá? Faça orçamentos em lugares que
porque você vai conseguir se adequar ali com o salário que você ganha para não se endividar, ok? Nos 20% que sobrou aqui, então entra o quê? Entra os investimentos. Então é aí que vem o equilíbrio da conta. Então que você está colocando os 50% das necessidades, os 30% do desejo, que é o viver o presente, né? E os 20% pensando no futuro. Talvez uma questão mais emergente, caso você perca ali o salário, sua fonte atual, os 20% ele vem para te ajudar nisso. Então, por exemplo, nesses 20%, ele entra o quê? Entra um investimento numa reserva de emergência, numa renda fixa, uma renda variável. Então, esses 20% ele entra nos investimentos. Mas primeiro precisa estudar esses passos, o que é o investimento, onde investir, e que nós também temos vários outros vídeos falando sobre esse tipo de coisa, tá bom? Mas se você ainda não tem investimento, não tem como fazer esse investimento porque tem dívidas, então esses 20% passa a ser as quitações de dívidas, tá bom? Então esse, na verdade, passa a ser até o essencial aqui, tá? Claro que tem o básico, né, que são 50%, os 30% de desejo, mas se você tem dívidas, foque nos 20% aqui em quitações das dívidas. Como que você vai quitar essas dívidas? Renegociar com os credores ali. Se você tem ali dívidas em cartão de crédito, nos bancos, tenta ligar, renegociar ali com eles, né? Ver se eles conseguem algum desconto, qual o valor que você consegue dar de entrada ali para eles e conseguir parcelar que encaixe nesses 20%, tá? Uma outra coisa, caso o seu salário não consiga absorver a dívida, né, e você fique ainda mais preocupado, tente achar uma fonte de renda a mais ali, talvez vender alguma coisa, algum item que você não usa mais, talvez alguma coisa que está parado ali na sua casa, alguma roupa, algum equipamento, algum livro que você não lê mais, tenta vender isso. Existem várias plataformas que hoje dá essa oportunidade para a gente publicar e vender esses tipos de equipamento. Isso vai fazer com que você gere receita e você consiga quitar suas dívidas. Feito isso, aí sim você pode passar para a parte de investimento. Mas sem quitar suas dívidas, não tem como ainda você dar esse passo para os investimentos dos 20%. Mas fique tranquilo que você vai conseguir se você continuar aqui com a gente assistindo os nossos vídeos, tá bom? Temos muitos outros vídeos falando sobre isso e tenho certeza que isso vai te ajudar muito.